Olá, amigos! No programa de hoje, vamos estar apresentando algumas considerações sobre um programa de melhoramento e todo o conhecimento que deve ser envolvido para levar de uma população original até uma população melhorada. Nessa nossa conversa, nós iremos enfatizar a aplicação da biometria, que é uma área da genética que se aplica quando se tem por objetivo a análise e processamento de dados, bem como a interpretação desses resultados para orientações para tomada de decisão. Para nos auxiliar nessa tarefa, utilizaremos um procedimento dentro do aplicativo computacional Genes, que vai ilustrar as diferentes etapas que um programa de melhoramento envolve, desde uma população original até a população melhorada. Vamos pensar inicialmente na nossa população, que ela deve ser estruturada em famílias. Nós vamos tomar como modelo a planta de milho e a gente percebe que, nesta população, nós podemos fazer a estruturação destinada a gerar informações por meio de acasalamentos ao acaso, e neste caso, ao colher uma determinada espiga, nós teremos uma família de meio-irmãos. Nós podemos estar interessados em determinado par de genitores, um indivíduo como genitor masculino, o outro como genitor feminino, e nesse caso nós teremos uma população de uma família de irmãos completo, ou nós podemos estar interessados também em autofecundação. O fato é que nós podemos estruturar esta população em diferentes famílias. E, nesse caso, ao colher esses indivíduos, por exemplo, em cada espiga, ela vai representar uma família de meio-irmão, uma família de irmão completo ou uma família S1. Essas famílias são a amostra dessa população. Essas famílias deverão ser avaliadas para que eu possa identificar aquele indivíduo que é superior. Portanto, cumprida essa etapa, nós vamos para uma outra, que demanda o conhecimento de uma outra importante área, que é a estatística experimental. Se eu pretendo avaliar tratamentos, obviamente que eu devo escolher um determinado delineamento experimental apropriado. Cada delineamento faz uso de alguns princípios básicos, por exemplo, controle local, a repetição e a casualização. Para garantir, então, o controle local, que é a existência de blocos bastante homogêneos dentro deles, nós precisamos estar atento às particularidades do nosso terreno e fazer os devidos ajustes, o manejo do solo, a adubação correta, de forma que o nosso experimento seja montado em situações bastante homogêneas que permita a comparação. Uma vez estabelecidos os nossos blocos homogêneos, nós vamos então ter as repetições, não basta ter um único bloco, temos que ter 2, 3 ou mais, nesse caso ilustrado como sendo 3 blocos. E dentro desse bloco nós vamos instalar as nossas parcelas, devidamente casualizadas. O princípio da casualização deve ser observado. Então, os tratamentos dentro dos blocos serão casualizados. E aquelas famílias que a gente estruturou anteriormente, elas vão ser instaladas em cada parcela. Novamente, bastante conhecimento em termos de agronomia, em termos de solos, em termos de nutrição, em termos de irrigação, em termos de controle de pragas e doenças, deverão ser observados durante todos os experimentos, que vai estar sendo submetido às mais diversas condições, tanto de clima como fatores bióticos, que poderão estar atuando e a gente tem que estar atento. O certo é que nós devemos fazer um experimento bem conduzido para que no final a gente tenha dados bastante confiáveis daqueles tratamentos. E aí sim eu vou passar por uma nova etapa, e nessa nova etapa nós, de posse desses dados, vamos trazer um conhecimento importante, e agora bastante explícito, que é o conhecimento da biometria.
A biometria nos permite processar aquele conjunto de dados, gerar resultados. A partir desses resultados, nós teremos uma análise. E esses resultados permitem responder uma série de questões sobre o potencial da população, refletido na sua média, sobre a variabilidade da população, medido com base na variância genética, cujo teste de hipótese, se ela é igual a zero, diferente de zero, é feito pela estatística F. Nós temos informações sobre a qualidade do experimento, expresso pelo coeficiente de variação. E nós temos informações de quais seriam daqueles tratamentos o que apresenta desempenho superior. Nesse caso aqui, nós temos a relação dos tratamentos. Destacamos aqui alguns que tiveram desempenho superior. Nós podemos observar que, por exemplo, o tratamento 1, um tratamento com desempenho satisfatório, o tratamento 6, a família 6, também satisfatório, e alguns outros que vão mostrar um desempenho que é acima da média considerada da população. Então, vou reunir esses genótipos que se destacaram pela análise biométrica bem realizada, e aí, então, eu vou concluir a minha etapa. Eu tenho a minha população, certamente que eu tinha sementes remanescentes, que após a minha análise biométrica eu chego a concluir que o tratamento 1, o tratamento 4, o tratamento 6 e o tratamento 8 foram os superiores, aqueles que se destacaram naquele meu experimento, que tenha que ser bem conduzido. Esses tratamentos, essas sementes vão ser colocadas, vão gerar uma população que a gente chama de população de recombinação, onde estará presente apenas os genótipos superiores, poderá estar intercalado com uma fileira que representa uma mistura desses indivíduos superiores, que promoverão a recombinação, o rearranjo das combinações desses genótipos, e então formará a minha nova população, que é a minha população melhorada. Então, esse ciclo em que eu tenho a avaliação, a recombinação e a obtenção da população melhorada, nós denominamos de o primeiro ciclo dessa seleção, que pode se repetir, então, o primeiro ciclo da seleção recorrente. Novamente, a biometria torna-se importante por sua capacidade preditiva. Ela vai me orientar que eu tenho a população original, com essa média de 199,95, e com essa prática de seleção e recombinação, há uma expectativa que a média da população melhorada vá para 222,72. Essa diferença entre a média da população melhorada e a média da população original constitui o meu ganho de seleção. Esse ganho de seleção é fruto desse trabalho que envolve aí uma série de conhecimento. Esse é o trabalho do melhorista, que está atento a todas essas questões e agrega no trabalho dele bastante conhecimento de genética, de biometria, de estatística, de fisiologia, de entomologia e todas as áreas correlacionadas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até lá.